Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 19 de janeiro. Ibovespa, agora às 12 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília, registra queda de 0,05%, já chegou a estar no campo positivo, está perdendo a mínima da primeira hora de pregão, já vinha um tempo sem tocar na média móvel de 13 períodos de G60, um indício que pode termos de ter uma correção em busca dessa média móvel, suporte na faixa 61.176 pontos. PETR4 está aqui congestionada nessa região, também um movimento forte de alta sem tocar a média móvel de 13 períodos, não vejo muita oportunidade de entrada nesse momento. O máximo que poderia ser feito aqui ainda para uma busca do patamar dos R$15, desculpe, R$15 não, R$25, uma faixa de resistência mais importante, a gente pode observar aqui no gráfico de 15 minutos uma congestão do ativo. Deixa eu só ajustar aqui as médias para o G15. Uma congestão com 3 topos na região dos 24,45. Então, uma chance de entrada durante o pregão de hoje seria: fecha um candle de 15 de alta acima de 24,45. Na superação da máxima desse candle, compra e coloca o stop abaixo aí da mínima do candle do G15 para uma operação mais de day trade na Petrobras, buscando aí navegar na ação até, quem sabe, os R$25. Voltando aqui para a configuração do G60 e vamos agora para Vale 5. Vale 5 no momento registra queda de 0,95%. A ação vai perdendo força. Depois do grande topo gerado ontem, está fazendo uma nova mínima nesse topo. Perdeu a mínima do pregão anterior, mais uma vez a ação vai dando indício de respeitar aí no semanal essa região de indefinição. Então continua sendo um ativo agora um pouco mais bem configurado para a ponta compradora, mas com esse movimento de correção, o ideal seria ocorrer um novo fechamento acima da média móvel de 13 períodos, após voltar aqui para baixo e fazer nova máxima para uma compra. Então que essa correção seja um pouco mais forte, mais para baixo, aí, buscando, por exemplo, suporte na região dos R$40,20 a R$40, que já estaria a média móvel de 13 períodos. IP3, ativo chegou no objetivo da operação. A gente teve uma operação aqui que foi aberta após a primeira hora de pregão de ontem, comentada no radar do mercado, 10,45, com stop abaixo de 10,23, objetivo em 10,68, chegou no objetivo, realização de lucro, está ainda bem no dia, alta de 1,13%, mas em cima de uma zona de resistência. Depois de 10,68 a 10,82, tem resistência em R$11,06. MRV3, que chegamos a comentar ontem, a operação cancelada nesse ativo, abriu em alta, não bateu ali nos 13,03, abriu bem mais acima e já chegou a subir no pregão de hoje mais do que 4%, agora está recuando. Então, a operação cancelada, até porque já bateu nos 13,40, não chegou exatamente no objetivo, mas um retorno aqui já não seria tão bem visto para o preço. O ideal é que ela tivesse aberto aqui nessa faixa dos 13,03 ou até um pouco abaixo, oscilado um pouco abaixo, para depois romper a máxima de ontem para a entrada. Para quem comprou no fechamento do pregão, segue dentro da posição, o stop abaixo de 12,37, o objetivo da operação ficando mais lá para a faixa dos R$13,70. Próximo ativo, PDGR3. PDGR3 terminou a primeira hora de pregão bem, alta aqui na primeira hora de pregão, no momento está em alta de 1,2%, fechou acima de um topo anterior, respeitou o topo 6,83, abre a possibilidade de compra na superação dos 6,86, ao superar R$6,86, com um stop num fechamento abaixo desse gap que ela abriu aqui hoje, um gap aí para um possível rompimento da resistência. Se essa ação fechar uma hora de pregão abaixo desse 6,73, anula a operação. Tá? Até mesmo se o fechamento dessa hora de pregão que está ocorrendo agora for abaixo de 6,76, anula essa entrada. Aguardaria um novo fechamento acima da região de resistência, acima dos R$6,80, seguido de nova máxima para uma compra da PDGR3. Lojas Renner, bom fechamento da primeira hora de pregão, bom fechamento, vou até botar aqui a alta no dia de 2,19%, tem resistência lá na faixa 56,96, depois disso 58,06. Está saindo de uma congestão
do diário, com uma resistência forte do diário, que ela estava patinando com um candle forte de alta no G60, volume acima da média. Por isso, uma chance de entrada na ação ao superar os R$ 56,10. E o stop dessa operação ficando abaixo, um fechamento abaixo dos R$ 54,75 no próprio gráfico de 60 minutos. O objetivo dessa operação em 57,48 com risco de 2,5%. Na PDGR3, o objetivo da operação, o stop da operação na PDGR3 é um fechamento abaixo de 6,69 no G60, caso acione a compra em 6,87, superando 6,86, com risco de 2,8, objetivo em 7,06. Sabesp SBSP3, temos uma compra em andamento nessa ação. Essa compra que está em andamento na Sabesp3 é uma compra já de curto prazo, uma compra em R$ 53,50, foi realizada aqui nessa região, R$ 53,50, depois do dia 6/1, com o objetivo em 54,91, stop no fechamento abaixo de 52,10. A ação está gerando mais uma sinalização de alta pelo G60 até a confirmação aqui de um fundo duplo. Confirmação de um fundo duplo. Nessa confirmação de um fundo duplo, a gente tem a chance aí de uma entrada aqui no rompimento dessa máxima, que foi aqui de R$ 53,97, R$ 53,97. Uma operação mais de curtíssimo prazo, com stop abaixo da mínima dessa hora de pregão, 53,18. Então, o risco dessa posição, o risco dessa operação é de 1,5% e objetivo em 54,77. E por último, LLXL3. LLXL3, boa primeira hora de pregão, é uma ação que está bem congestionada. O ideal para a compra de curto prazo é que essa ação tenha um fechamento de um pregão acima de 3,63. Mas o primeiro sinal positivo ela vai dando aqui no gráfico 60 minutos. Conseguiu com forte candle de alta romper topos anteriores, 3,50, 3,53, essa faixa de resistência, deixando aqui um gap de alta em, deixa eu colocar só o valor corretamente aqui, um gap de alta nessa região aqui dos 3,45, onde posicionaria o stop num rompimento dos 3,57, ou seja, a entrada seria por volta de 3,58 ao superar a máxima da primeira hora de pregão. O objetivo da operação com o stop abaixo de 3,45 em 3,72, com risco de 4%. Fechamento dessa ação de uma hora de pregão abaixo dos R$ 3,50 anula essa entrada inicial desse ativo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo Radar do Mercado. Um grande abraço a todos e até breve.